10 casos de influenza aviária já foram confirmados em aves silvestres no Brasil. 8 no Espírito Santo e 2 no estado do Rio de Janeiro. No dia 22 de maio, o Ministério de Agricultura e Pecuária decretou o estado de emergência zoossanitária por 6 meses, em razão da doença, que teve seus primeiros registros no Brasil no dia 15. O vírus pode ser altamente contagioso e tem preocupado as autoridades. Na última semana, a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, foi interditada após a morte de 36 cisnes com suspeita de gripe aviária. O local é uma das maiores áreas ambientais do mundo. Em Mato Grosso, não existe nenhum caso registrado de influenza aviária. No entanto, o Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA, tem intensificado as suas ações de monitoramento desde o início do ano, quando a doença ainda nem havia chegado ao Brasil. Entre as ações estão o controle de fronteiras, auxílio aos produtores rurais e capacitação dos técnicos do Instituto. Bom, desde o início do ano, com a ocorrência da doença em países vizinhos, e agora no Brasil, lá no litoral, em aves silvestres, o INDEA tem intensificado suas ações de vigilância. Em primeiro lugar, nós fizemos treinamentos com os nossos médicos veterinários, então as equipes do INDEA estão aí todas preparadas para fazer os atendimentos das notificações de suspeitas. Fizemos reuniões com os produtores rurais para que eles intensifiquem as medidas de biosseguridade nas granjas comerciais. Também estamos fazendo uma maior fiscalização nesse tipo de estabelecimento. Na fronteira internacional com a Bolívia, nós temos lá 4 equipes fazendo vigilância 365 dias por ano, 2 equipes de volante. Estamos visitando estabelecimentos rurais no estado inteiro, verificando também a saúde das aves, não só das aves comerciais, mas também das aves criadas para subsistência em fundo de quintal. Então, uma série de medidas, e é muito importante nessa hora a vigilância passiva, que é aquela em que o produtor, ao se deparar com sintomas dessa doença nas aves, notifica o INDEA, que o INDEA vai fazer o atendimento imediato. Essa é a forma melhor de detectar, mais rápida de detectar a doença no nosso território. De acordo com o mapa, a influenza aviária é uma doença de distribuição mundial com ciclos pandêmicos ao longo dos anos e com graves consequências ao mercado internacional e aos produtos avícolas. O vírus da influenza tipo A apresenta alta capacidade de mutação e afeta o sistema respiratório. Os principais sintomas são espirros, tosses e corrimento nasal. Além disso, também pode provocar pneumonia, dificuldade de locomoção, edema na crista e barbela das aves e hemorragia. Com alta taxa de letalidade, a gripe aviária pode infectar diferentes espécies, especialmente as aves silvestres aquáticas, que podem infectar aves domésticas. A Organização Mundial de Saúde Animal estima que desde outubro de 2021 já foram registrados mais de 42 milhões de casos de infecção pelo vírus H5N1 em aves. No total, cerca de 15 milhões de aves domésticas morreram em decorrência da doença. O coordenador de Defesa Sanitária e Animal do INDEA, João Nespoli, alerta que a contaminação em humanos pode acontecer, mas apenas em caso de contato direto com as aves infectadas ou suas fezes. Ele assegura que o consumo de carne de frango não traz riscos à saúde. Isso porque as aves infectadas são abatidas e a carcaça não é utilizada, já que não existe tratamento para os animais. O risco está na manipulação de aves doentes. O procedimento é não manipular e informar o INDEA. Já não existe, por outro lado, não existe o risco para o consumidor de maneira geral de consumir aí carne de aves e ovos. Tem que tomar todos os cuidados. Aqui no Brasil, por enquanto, essa doença está somente em aves silvestres, temos que estar em alerta, mas por enquanto essa doença não é transmitida de humanos para humanos. Então, apenas tomando esses cuidados, em observando aves doentes, não fazer a manipulação, já estamos protegendo a saúde humana. Então, todas as medidas são muito bem colocadas. Como eu disse, o Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura já está implantado há bastante tempo, no sentido de quê? De prevenir qualquer risco de influenza aviária nos plantéis comerciais e também para a saúde humana.